Mas a gente sabe que existe lá o tratamento com quimioterapia, cirurgia, radioterapia. Queria que Uhum, você falasse um pouco a respeito do que você faz, que é o uhum. tratamento cirúrgico, e Sim, depois, na ótimo. sequência, já te pergunto a respeito até de cirurgia minimamente invasiva, que é bem Aham, legal nesse caso. tá. Então, quais os tipos de cirurgia de mama que existe? Pode, se você quiser falar a Tá. respeito de uma maneira ampla, fica à vontade, que agora é sua Agora é parte, eu, né? agora sou eu, né? Então, gente, o tratamento do câncer de mama sempre vai consistir com uma cirurgia. Se o paciente for um cenário não metastático, a gente sempre vai precisar operar a paciente, mesmo que ela tenha feito a quimioterapia prévia, que é a neoadjuvante, e tenha sumido o tumor. Ah, o tumor sumiu, fizemos ressonância e não aparece nada. Sim, Mesmo assim, tem que operar. Hoje em dia, a gente não tem recurso, estudo. A gente vai chegar lá um dia para falar, essa terapia aqui que eu fiz desapareceu e eu confio que realmente não tenha nenhuma célula. Então sim. sempre tem que operar, tá? Então a gente tem aí a situação de fazer a tal da quadrantectomia, que também é chamada de setorectomia. E só lembrando, né, Samir, eu te interrompendo, porque é o Aham, seguinte, você falou dos tranquilo. estudos de uma hora vai ter, que evoluiu muito, né? A Nossa, gente nos últimos começou em 20 1900. anos, Não, eu muito. peguei os Halsted, eu vi gente com Uhum, Halsted, que é a retirada dos dois músculos. Depois, uhum, MADA, empata, e a coisa aham, foi indo. E hoje nós estamos falando na minimamente invasiva. Então, é só exatamente. para fortalecer isso que você disse. Hoje não existe, mas amanhã certamente a gente Hoje, espera. o que a gente está discutindo agora é já a Ah, questão da axila, né? Que antigamente, como o doutor falou super bem, a gente retirava a mama, o músculo os peitoral maior e o dois menor. ficava horrível. Ficava assim, a mama ficava Na deformada, residência eu um peguei várias, buraco no exato, eu tórax. peguei várias pessoas assim, Aham. E aí não fazia reconstrução sem também, né? reconstrução, isso Sem aí. reconstrução. Então hoje a gente já entende que não precisa retirar a mama toda, dependendo. Então quando a gente tem um tamanho de tumor em relação ao tamanho da mama que seja bom, que vai ali mais ou menos do que 25% do tamanho da mama, o tamanho do tumor, a gente consegue fazer uma cirurgia que conserva a mama da paciente. Só que toda cirurgia que é conservadora, ela tem que vir acompanhada de radioterapia, depois que se recupera da cirurgia. Sim, Então a gente faz ali a quadrantectomia, também chamada de setorectomia, e a gente tem várias possibilidades de fazer essa cirurgia para que a gente deixe um resultado estético o melhor possível para a paciente. Então, usando a própria mama da paciente de outras regiões, né, o parênquima da mama, para cobrir o defeito que nós geramos ali para tratar o câncer. Lembrando que sempre é muito mais importante, a nossa prioridade é tratar o câncer. Depois pensar na estética. sim, Então, exatamente. conseguir retirar, o Falou, patologista abriu na hora da é, cirurgia, tá aqui o tumor com margem de segurança. exatamente. Ok, estou tranquila, posso fazer o que eu quiser aqui, Sim, entendeu? Agora, se isso não tiver como, a gente tem que tirar um pouco mais e a prioridade é sempre tratar o câncer, tá? E nós temos também, né, o panorama da mastectomia, que evoluiu muito. Hoje em dia a gente retira só a glândula mamária, dá para tirar. Às vezes a gente precisa tirar pele, complexo areolo-mamilar, mas a gente já está numa época que está sendo muito possível a gente fazer uma cirurgia chamada de adenomastectomia. mastectomia. O que é isso? Preservar a pele e também pode ser que a gente consiga preservar o complexo areolo-mamilar se ele não estiver comprometido. Sim, Essa a gente chama de skin sparing, nipple sparing, que é conservando a pele e o e uma, complexo areolo-mamilar, tá sim, bom? Então a gente vem com uma incisão aqui embaixo no sulco mamário e literalmente, assim, falando bem legalmente, cavuca a mama. Solta a glândula mamária da pele, do retalho dermoglandular, que sim. é a gordurinha de debaixo da pele, respeitando os limites, e depois a gente solta da parede do tórax. Sai, gente, como se fosse assim, a prótese da mama, né? Só que sendo glândula mamária de Glândula, verdade. isso. E aí depois a gente coloca, Reconstrução imediata. faz uma reconstrução imediata. A maior Exatamente. parte das pessoas, das pacientes já tem acesso a isso hoje em dia, e isso é muito bom. Sim, E a adenomastectomia você consegue explorar a axila, isso. né? Porque é muito importante que a gente entenda que sempre que tem cirurgia da mama, eu preciso Sim. estudar a axila. Só fazendo um adendo nesse ponto, né, Aham. Samila? Antigamente, pessoal, a gente tinha, e vocês, a gente vai estar falando, muita gente vai conhecer pessoas assim. Antigamente, quando eu entrava para fazer a cirurgia da mama, Samila, a quadrantectomia, mastectomia, a gente já sabia que ia fazer esvaziamento axilar, ponto. Uhum. Então, isso gerava alguns grandes transtornos, que é linfedema. Isso era um Exatamente. grande transtorno. Quer dizer, o braço da mulher, a mão da mulher ficava inchado. Uhum. Isso era um transtorno gigante. Verdade. Com o advento da biópsia de linfonodo sentinela e etc.,
isso mudou muito, né? Sim. Então, sim, você tem abordagem aí hoje, mas você deixa o esvaziamento para alguns casos distintos, né? Exatamente. Hoje em dia a gente não faz linfadenectomia em todas as mulheres. Então, a mulher que é axila clinicamente negativa, né? Então, não tem linfonodo comprometido. E hoje em dia, até aquelas que são clinicamente positivas ou comprovadamente e que fazem quimio neoadjuvante e o linfonodo desaparece, fica clinicamente negativo de novo, a gente já está fazendo também biópsia do linfonodo sentinela, que há pouco tempo, há 5 anos atrás, era esvaziamento. Esvaziamento, Era linfadenectomia Exatamente. também. Então, tudo hoje é biópsia de linfonodo sentinela. Sim. A gente faz a linfadenectomia quando esse linfonodo ele está comprometido, aí tem algumas taxas, quando eu tenho 2 ou mais linfonodos comprometidos, se tem, na verdade, 3 ou mais, até 2 a gente conserva os linfonodos da axila. Ou se mesmo com o tratamento ficou com o linfonodo comprometido, a gente tem que fazer essa linfadenectomia axilar. Só para vocês entenderem o que diabos é esse linfonodo sentinela, né? Então, gente, o linfonodo sentinela é um linfonodo guardião, digamos assim. Eu chamo ele de porteiro, tá? Então, ele fica ali na região da axila. Toda a drenagem da mama passa primeiro por ele e depois para os outros. É o que mais É o que mais recebe a linfa. drenagem linfática. Isso. Então, a gente tem como identificar esse linfonodo. Então, a gente identifica esse guardião maravilhoso, né? Geralmente às vezes pode ser que sejam 2, né? Ou 3. É mais, exatamente. A gente retira e no momento da cirurgia, enquanto a gente está fazendo ali a mama, a gente geralmente começa pela axila e depois vai para a mama exatamente por conta desse time. Aí vai para o patologista, ele faz uma análise por congelação desse linfonodo e dá o diagnóstico. Ó, tem câncer em tantos linfonodos. Não tem. A congelação, pessoal, é a biópsia feita no momento da cirurgia. Exatamente. Você tira o linfonodo, a pessoa fica lá na sala e o médico junto na sala, o patologista já está esperando. Exatamente. Ele faz na mesma hora e fala para a gente se tem ou não comprometimento de células tumorais neoplásicas naquele linfonodo. Isso. E aí ele fala, ó, aí a gente, baseado nisso, a gente continua ou não a cirurgia, esvazia ou não, Isso, né? faz a linfadenectomia ou não. Exatamente. Isso é muito interessante que você falou das taxas de linfedema, né? Que quando você tem linfadenectomia associada à radioterapia, você tem taxas de linfedema muito maiores, né? Quando você tem BLS, mesmo que seja com radioterapia, elas são muito inferiores. Então a gente quase não tem visto. BLS, biópsia de linfonodo sentinela. E a gente não tem visto mais linfedema. Né? Sem contar que a linfadenectomia axilar tem outros riscos. Lesionar a veia axilar, tem alguns nervos que são importantes que podem atrapalhar. É aquela história eu fiquei doutor, eu fiquei aqui adormecido depois da cirurgia. Exatamente. Né? Exatamente. A maior parte das pacientes ficam com essa sensação de adormecimento. Quando você aborda a axila, isso quase sempre acontece. Quase né? sempre. Existe, para a gente fazer a complementação, existe outros tratamentos voltados aí ao câncer de mama. Então, pessoal, a doutora Samila falou a respeito da cirurgia, mas sim, existe a quimioterapia, como a gente já disse, que evoluiu muito nos últimos tempos. A gente falou um pouco da quimioterapia. A quimioterapia não é uma receita de bolo, né? Não é aquela história assim de que fez cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Não é assim. Você hoje, através do tamanho do tumor, que é o estadiamento, se tem linfonodo comprometido ou não, que é o estadiamento, se tem metástase ou não, que é o estadiamento, e de acordo com o perfil imunistoquímico daquela pessoa, você indica um tipo de quimioterapia, que pode ser prévia ou neoadjuvante, que é aquela que é feita antes da cirurgia, ou pode ser adjuvante, que é feita complementar à cirurgia depois, né? E aí depois, dependendo do tipo de tratamento, faz a cirurgia, obviamente, a quimioterapia, dependendo no final do tipo de tratamento que você tiver feito, e do tamanho, e novamente do tamanho do tumor, do número de linfonodos, você vai ou não à radioterapia. De maneira muito grosseira, a radioterapia é indicada para cirurgia conservadora, é indicada para tumores grandes, acima de 5 tumores maiores de 5 centímetros, e 2 ou 3 linfonodos, depende do serviço comprometido. De maneira geral, a indicação grosseira da radioterapia é essa. E aí depois você ainda tem como tratamento a hormonioterapia, se tiver receptores positivos. E, obviamente, no meio de tudo isso, a gente tem as drogas-alvo. A gente falou um pouquinho a respeito do acesso às drogas dificultado do SUS. E a imunoterapia também. Então, existe uma gama muito maior da cirurgia. Nós estamos falando com a doutora Samila a respeito, em especial, da cirurgia, por ser a especialidade dela.